Olá, crianças, bom dia. Vamos fazer nossa aula de história de sábado? Olha aí, vamos na página 22 do seu LDI de História. Hora da leitura. Então, crianças, vamos lembrar que nós estamos estudando as formas de lazer. Então, a leitura também ela é caracterizada como uma forma de lazer. Não é gostoso a gente de manhã, quando a gente senta assim para tomar um café, que a gente vai lá preparar um leite, por exemplo, com achocolatado, a gente pega lá a embalagem, lê, não lê o rótulo? Você pega lá a margarina, você lê lá a embalagem, então é uma forma de leitura também. Quando você sai na rua, você lê a placa, né? Então tudo isso, as placas da loja, as placas das ruas, é uma forma de leitura do cotidiano. Mas também, você faça a leitura aqui do textinho, aqui está testando. Você, aqui na nossa cidade não tem livraria, mas, por exemplo, imagine que você está numa cidade maior, Passo ou outras maiores, Ribeirão, né? Quem viaja e sai, vai para lugares maiores. Você pode ir visitar uma livraria, chegar lá, ir nas estantes, procurar um título de um livro que você queira. Então, isso também é uma forma de lazer, tá? Ou ir na biblioteca, no caso, que nossa cidade nós temos a biblioteca municipal. Você pode visitar a biblioteca, né? Você, sua mamãe, algum responsável, pode estar indo lá, fazer leitura, escolher um livro, sentar lá numa mesinha confortável, fazer a leitura e se, né, como diz, viajar na leitura, né? Que a leitura nos leva a viajar. Ou mesmo pegar um livro para você levar para casa. Tem como fazer esse empréstimo? Faz a carteirinha de empréstimo, tá bom, criança? Fica aí a dica. Então, olha aí. Faça a leitura desse textinho e depois vamos conversar aqui um pouco. Olha só, você sabia que podemos aprender sobre o passado com livros de literatura? Pois é, tem muitos livros, até romances assim, né? Converse com a mamãe. Talvez a mamãe já tenha lido, né, o papai, algum tipo de livro de literatura, ou de romance, ou de aventura, né? Que conhecer um pouco mais sobre outras culturas, não só da nossa região, mas, por exemplo, pode ser do Brasil, de outros países dos Estados Unidos, por exemplo, né, as Américas, pode ser da Europa. Tcheliane, por exemplo, quando ela era estudante, ela gostava muito de ler. Até hoje eu ainda gosto muito de ler. Então eu lia muitos livros. Então eu li uma coleção assim do Sidney Sheldon todinha, porque eu adorava, que era esse é um escritor, acho que é europeu. Então, assim, eu conheci muito da cultura de outros países lendo os livros. Como eu não podia viajar, né? Eu nunca viajei para o exterior, né? Então, eu não podia viajar, fica caro e também é difícil. A gente não tem um hábito, não sabe falar outra língua, né? O inglês, por exemplo. Então, como que a gente vai viajar para outro país? Então, o que eu fazia? Eu gostava de ler, eu li os livros, conhecia sobre a cultura da Europa, Roma e viajei para outros países lendo. Olha que interessante. Então você pode fazer a mesma coisa. Comece a ler, né? Todos os livros de outros países eles são traduzidos. Converse com a mamãe, pede a mamãe para comprar livro ou pegar na biblioteca e você fazer leitura. Através da leitura a gente conhece história, né? Sobre outras épocas, né? Tudo isso ajuda você a ficar mais criativo, mais inteligente, ajuda na leitura. Quando você for fazer textinho, você tem mais conhecimento. Então a leitura ela é muito rica para seu conhecimento, certo, criança? Outro tipo de leitura também são as histórias em quadrinho. Olha aí. E um tipo de lazer, né? Tanto que é gostoso ler gibizinho, né? Você gosta de ler gibi da Turma da Mônica? Olha aí. Aqui são as histórias em quadrinhos, está fazendo referência à Turma da Mônica. Olha aí que gracinha, toda turminha. É do Tico e Teco também, ó. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos se chamava o Tico Tico. Tico Tico, aliás. A primeira revista em quadrinhos, criada há pouco mais de 100 anos. Além de história, essa revista continha passatempos, informações sobre a história do Brasil. Olha que interessante, ainda trazia histórias sobre o nosso país. Aqui é a capa da revista, o Tico Tico. Essa a Tiliane não conhece, mas eu já conheço outros tipos de revistinhas também, né? Tem do Pateta, do Mickey, do Pato Donald, né? Tanto que é legal ler revistinha. Então, criança, agora chegou a hora de você fazer atividade. Converse com um adulto sobre as revistas em quadrinhos de outros tempos. Depois peça a ele para responder essas perguntas
e registre a resposta. Então, você vai conversar com o papai ou a mamãe, ou até o vovô, a vovó, né? Alguém assim, mais velho, né? Para estar ajudando você. E você vai entrevistar. Perguntar aí, ó. Você lia revista em quadrinho quando era criança? Quais? Se essa pessoa que você vai entrevistar tinha o hábito de ler. Se sim, coloca aí o nome da revista, para a gente conhecer um pouco das revistinhas mais antigas. Em que momentos você costumava ler história em quadrinhos? Registra aí também. Essa aqui está falando para em sala de aula, né? Mas como nós não estamos presencial, compartilhe com seus colegas a sua pesquisa no grupo, tá? Então, essa atividade você manda no grupo, os coleguinhas ver, né? E se você ficar sabendo mais uma curiosidade sobre histórias em quadrinhos de antigamente, coloca lá no grupo também, tá bom? Dando continuidade, nós temos a atividade de hoje da página 24. Você vai ler, olha aí, número 1. A respeito do lazer no Brasil, em outros tempos, assinale V para as informações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Então, crianças, nós aqui estamos fazendo assim uma revisão dessa matéria sobre as atividades de lazer de história, tá? Nós estudamos nessas últimas semanas, nessas 2 semanas. Então, olha aí, as praças são espaços de lazer que existem há muito tempo na cidade? O que vocês acham? Que as praças existiam há muito tempo e as pessoas utilizam as praças para espaço de lazer desde antigamente, né? O teatro, aí você vê o F. O teatro surgiu na Grécia Antiga. Naquela época, os gregos ensinavam comédias e tragédias. Sim, né? Os primeiros filmes de cinema eram coloridos e dublados. Então, volte lá na matéria do LDI que fala sobre os filmes, cinemas, né? E veja lá se eram coloridos e dublados os primeiros filmes. Nós conversamos sobre isso. Tiliane falou nos vídeos dela também. No passado, as pessoas se reuniam para ouvir as histórias das radionovelas. Volte lá na informação do CLDI que fala sobre o rádio e leia lá para saber se é verdadeiro ou falso. O futebol sempre foi um esporte popular no Brasil? Volte lá no material e leia. Se ele veio para cá, para nossa região, para o Brasil em uma determinada época, se ele surgiu aqui no Brasil, isso que está falando aí. Então, tem que ler lá o textinho para responder certo. Número 2. Escreva o nome de 2 formas de lazer que você costuma vivenciar com seus amigos ou familiares. Aí você vai escolher 2 formas de lazer que você realiza lá com seus familiares e colocar aqui, tá bom? Pode ser dessas aí que nós estudamos, não tem problema, tá? Número 3. Desenhe um tipo de lazer que você imagina que existirá no futuro, né? Pensa aí comigo. Como que vai ser as coisas daqui a um tempo, daqui, vamos dizer, 50 anos, 100 anos, futuro? É assim, é bastante tempo para falar em futuro, né? Como que vai ser os espaços de lazer das pessoas no futuro? E aí desenhe e escreva aí para mim. Como que vai ser, né? Que jeito vai ser os espaços de lazer? Tá bom? Boa aula de história. Aguardo as fotos de vocês.